Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui novamente para a nossa live de hoje. Boa noite. O pessoal já está chegando, já estamos aqui com o nosso casal ali, daqui a pouco vamos conversar com eles. E é uma alegria tê-los aqui conosco. É um momento importante para nós avançarmos na nossa pastoral familiar. Nossa pastoral familiar que tem um grande trabalho pela frente, principalmente nos casos especiais, pois o Afrânio e a Flávia vão falar conosco aí sobre isso. Espero que vocês estejam bem, povo de Deus. Como sempre, nós vamos iniciar rezando 10 Ave-Marias, vamos pedir pelas vocações sacerdotais e religiosas, e vamos colocar as nossas vidas diante de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Eu vou pedir para o casal, vocês podiam puxar para nós as 10 Ave-Marias, pode ser? Claro, com certeza. Por favor, meu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno. Elevai Levai a as alma almas todas todas para para o o céu. céu. E socorrer principalmente os que mais necessitarem da vossa vossa misericórdia. misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, povo de Deus. Muita gente entrando, o povo veio com toda a força hoje. O Brasil inteiro presente aqui. Já tem muitas pessoas mandando um abraço para vocês, muito carinhoso, muita gente que conhece vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo as contribuições do povo hoje. Mas queremos já começar aqui a conversar com o nosso casal. Quem é o Afrânio? Quem é a Flávia? Da onde vocês surgiram? Por que vocês nasceram nessa geração agora? Se são desse planeta mesmo ou são de outro planeta? Algumas talvez a gente não saiba responder, né? Por que a gente veio? Uma história bonita de vocês aí, dá um testemunho de como vocês se conheceram. Vamos conhecer um pouquinho a história de vocês. Bom, primeiro uma boa noite, Dom Ricardo, boa noite a todos os web internautas que estão aqui nessa live. É um prazer e uma motivação nós estarmos aqui e fazermos parte dessa equipe da Pastoral Familiar. Verdade. Boa noite, povo de Deus. Oh, coisa boa estar aqui reunido com vocês, estarmos juntos nessa live, né? A pandemia nos fez isso, nos unir por meio da internet. Então, é muito bom estarmos juntos. Bom, quem somos nós? Quem somos nós? Eu sou Afrânio, essa é a Flávia, minha esposa. Tá? Nós temos 2 filhos, na verdade, uma filha de 19, vai fazer 20 anos, e um filho de 14, que vai fazer 15 anos. Já. Nós moramos... Eles estão ficando velhos, né? Nós não. Nós moramos em Manaus, capital do estado do Amazonas, e fazemos parte do Regional Norte 1. Estamos casados há 24 anos. Uhum. Tá certo? De vez em quando eu erro, tá, Dom Ricardo? E o matrimônio? Bom, essa é uma outra história que eu acho que vale a pena a gente contar aqui. Ela está entrevistando você, Afrânio. Eu percebi. Ela está me testando também. Ela está querendo saber. Toda palestra ele esquece, Dom Ricardo. Não dá, isso não pode. É só para ver se ela está prestando realmente atenção no que eu estou falando. Quando foi o nosso matrimônio? O nosso matrimônio tem 2 anos. É uma história interessante, que eu acho que eu posso resumir aqui, ou não? Posso? Tá bom, daqui a pouco, então, a gente conta um pouco dessa história. E nós já estamos nessa jornada da Pastoral Familiar desde quando uma pulga acordada mexeu conosco, chamado Padre Santana. Ele nos despertou, né, para o caminho missionário dentro da Pastoral Familiar. Eu já sou catequista, eu digo sou porque acho que a gente nunca deixa de ser, desde meus 13 anos, então não sei nem dizer quando foi meu encontro pessoal com Cristo. Mas ele nos capturou, digamos assim, para a Pastoral Familiar, deve ter uns 5 anos, 6 anos? Acho que tem mais. Tem mais 10 anos? Tem mais ou menos uns 10 anos, porque ele nos convidou para a Pastoral Familiar da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Manaus. 2010. Isso, depois para Pastoral Familiar da Arquidiocese de Manaus. Em Guadalupe, nós fomos coordenadores dos casos especiais, nós começamos nos casos especiais, porque Afrânio já tinha sido casado, né, e por isso nós éramos casos especiais. Essa é a história que ela disse para eu contar só depois, eu acho que cabe agora. Tcharararã, é porque a história é bonita. A história é bonita. E aí daí a gente vem fazendo um trabalho na Pastoral Familiar desde 2010, né, com essa... no caso especial, a gente começou. Depois nós fomos para a Arquidiocese de Manaus, também nos casos especiais. E depois para o Núcleo de Formação e Espiritualidade. Dentro da Arquidiocese de Manaus. Então, e depois a gente... Vocês sempre, praticamente, estiveram ligados à Pastoral Familiar desde o início do... Quanto casal, sim. Como eu lhe falei, eu já vinha na catequese desde sempre.
Mas quanto casal, sim. Mas somos equipistas também e acessistas. Das equipes de Nossa Senhora. E a gente vem desde trabalho de comunidade mesmo, o trabalho lá junto dos comunitários, até ao Regional Norte 1, né? Aí falaram, nossa, agora você está indo para o Nacional, quanto trabalho. Eu falei, você quer saber mesmo quem trabalha? É lá na comunidade. Trabalho mais próximo da comunidade. E é um trabalho que eu admiro, porque é um trabalho realmente desafiador. Dia a dia, você tem que mostrar que veio por causa de Cristo. Exatamente. A Frane, eu vou pedir um pouquinho, você centraliza um pouquinho o computador de vocês, porque está um pouquinho... Para vocês ficarem bem no meio, vocês têm que vir mais... Isso, ao contrário. Para o outro lado. E agora... Eu vou trocar de lado aqui com a minha esposa, que eu acho que fica melhor. Quero vocês bem assim, caprichados aí, bem caprichados. Agora melhorou? Não, tá descentralizado. Eu acho que... Isso, pronto, agora sim. É que a minha sogra não quer aparecer aqui. Agora ficou perfeito, valeu. Então, podem continuar. Como é que vocês se conheceram, então? Então, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, vai fazer 28 anos. Eu sou egressa. A Flávia foi egressa de lá. Ela foi minha aluna. Eu tinha 29 anos, a Flávia tinha 21, na verdade. Depois ela fez os 22. E foi lá que nós nos conhecemos. E eu me apaixonei por ela, porque como não se apaixonar? Mas quem foi que mexeu com quem? Digamos que você tomou a iniciativa. Ele passava no corredor, mesmo antes dele ser meu professor, eu falava, nossa, esse é meu professor preferido. É verdade, foi assim que começou. Mas quando ele me deu bola, gente, que medo. Que susto, eu falei, gente, agora ele tá me dando bola, e o que eu faço? Eu acho que ela não esperava, né, que desse certo a paquera, e deu. Quando eu olhei, eu digo, essa vai ser a mulher da minha vida. Incrível como as coisas têm força, né? Eu sempre fui até meio tímida, meio devagar, eu acho, para essas coisas. A minha irmã sempre falava isso. Meu Deus, Flávia, tá demais parada. E aí, por ele... Eu fiquei mexendo, que coisa mais incrível. E eu já vi a Flávia assim, como a futura mãe dos meus filhos. Nossa, e eu falei para ela. Assustador isso. Falei para ela logo no início assim, eu perguntei dela, quantos filhos você quer ter? Com 2 meses de namoro. Eu não sei se ela quis fugir nessa hora, mas ela não fugiu. 22 anos, 2 meses de namoro, eu falei, gente, ele é louco, como é que ele já está perguntando quantos filhos eu acho que eu sou mais visionário do que louco, eu estava vendo isso. Eu não sei nem se eu quero casar, namorar com ele já está me perguntando, continuar o namoro, né? Mas a minha sogra que está sentada ali atrás, do Ricardo, ela viu o potencial do relacionamento antes da Flávia. Dom Ricardo, ela se apaixonou por ele primeiro que eu. No bom sentido, né? Quando eu falava assim, mãe, não sei, eu não quero um compromisso sério, ele já tá falando de filho, mãe. Aí ela, você não vai terminar com ele? Um homem desse responsável, não sei o quê. Tá vendo? Então, e meus cunhados já ofereceram assim, eu quero que ela more comigo. Eu digo, não, eu não vou deixar, ela vai ficar aqui conosco. E ela está conosco aqui, de vez em quando ela viaja, agora não está podendo, por causa do Covid, mas ela está conosco aqui desde o princípio. Pelo jeito, vocês foram muito bem acolhidos um pelo outro, isso que é o bonito de... Em um ano a gente namorou, noivou e casou. Foi muito rápido. Exatamente. Muito grande desse amor. E 24 anos já se passaram. É verdade, 24 anos. Que bênção, gente. Escutem, como é que vocês vieram parar no Nacional? Então... Bom, deixa eu falar rapidinho essa eu queria até falar, né? Eu costumo questionar, eu estou numa intimidade com Deus, né? Que eu costumo questionar Deus. Eu disse, Senhor, por que a gente, né? O Senhor sabe das nossas limitações, o quanto estamos em construção. Não sei, será que é o momento da gente estar como casal referencial? Aí, ao mesmo tempo, né, eu pensei, gente, mas
se ele chamou, né? Aí quando ele falou, Padre Crispim fez essa proposta, o que a gente responde? Eu falei, sim, né? Eis-me aqui, Senhor. No entanto, a gente ficou realmente surpreso, não esperávamos, né? Que tem uns anjos da guarda aí, nós temos vários anjos da guarda, mas tem um que foi oficializado pelo Padre Santana recentemente, que começa com Maria do Rosário e termina com Cláudio. E eles, né, fizeram essa ponte, né? Porque nós estávamos lá, livres e satisfeitos no INAPAF do Regional Norte 1, muito apegadinho ao nosso serviço dentro do Regional e dentro do INAPAF, coisa que a gente é apaixonado mesmo pelo INAPAF, o quanto ele nos ajudou a crescer, né? Então, até hoje, Dom Ricardo, só pode ter sido Deus, porque foi muita surpresa para nós. É claro, Deus vai agindo silenciosamente e vai preparando os caminhos e nos dá grandes surpresas. Mas basta que o coração esteja atento, esteja, eu digo, generoso para responder a Deus, né? Então, nós agradecemos muito o sim de vocês. Mas, diante desse convite, eu gostaria, assim, que vocês colocassem um pouco para o pessoal, em nível de Brasil, o que é o setor casos especiais da pastoral familiar. Como é que vocês poderiam colocar para o pessoal que está nos acompanhando, aquelas dioceses que talvez ainda não têm esse setor organizado, aquelas dioceses que estão querendo implantar. Coloque um pouquinho para nós aqui como é que está a visão de vocês sobre o setor casos especiais. Então, o setor casos especiais, ele começou como um setor de casos difíceis. São casos que têm uma atipicidade e são diversas vertentes. Não é uma coisa só, não é uma via só. Normalmente, Dom Ricardo, pela experiência que a gente trouxe do Regional Norte 1, da Arquidiocese com as paróquias, ele costuma ser o último dos 3 setores implantados nas paróquias, que é lá onde está a raiz, onde chega até a nossa comunidade católica, costuma ser o último. E é comum também a gente perceber, de certa forma, que as pessoas não sabem qual é a estrutura necessária, pensam que toda a estrutura de trabalho dos casos especiais tem que estar dentro da pastoral familiar, não cogitam, digamos assim, um estabelecimento de parcerias dependendo da dimensão que vai ser trabalhada, como, por exemplo, novas uniões, que eu acho que seria hoje talvez o carro-chefe, né, se mexer não está muito adequado, o carro-chefe. Que seria o principal preocupação, a principal preocupação. Nacionalmente falando. Exatamente. São muitas dúvidas que a comunidade tem a esse respeito, né? Só para nivelar, né, nós temos uma pastoral familiar dividido, até mesmo porque nós temos pessoas que até nem fazem parte da pastoral familiar e estão nos acompanhando agora. Ela tem a sua coordenação geral, seu vice-secretário, INAPAF, mas tem 3 grandes setores, digamos assim. Claro que o INAPAF é um grande setor, mas vamos falar dos 3 que são denominados setores. Pré-matrimônio, pós-matrimônio e casos especiais, né? Então, assim, são atividades e ações voltadas para o pré, antes de casar, né? Antes de contrair o matrimônio. Aí nós temos inúmeras atividades. Após o casamento, que é o pós-matrimonial, inúmeras atividades. Nesse meio caminho, nós temos os casos especiais que se aplicam a tudo, né? Vai desde o nascimento à morte. Então, os casos especiais vai reunir casos que estão mais fragilizados, digamos assim, né? É claro que o Afrânio fez uma inferência histórica importante, que ele começou junto do Concílio Vaticano II, né? Com essa denominação de casos difíceis, mas que foi aprimorando para casos especiais, e hoje a gente encara como casos fragilizados. Não é que todos podem ser e estar casos especiais, visto que é uma fragilidade em que a família se encontra. Então, Olha só, a Marinês Costa diz o seguinte:
eu tive formação de casos especiais, mas na minha paróquia ainda não é organizado. É difícil implantar dentro da pastoral familiar? Não, não é difícil. Provavelmente na paróquia da Marinês tem os dois outros setores. Pelo menos deve ter o pré-matrimônio com o antigo curso de noivos. É porque é natural que a primeira preocupação seja com a preparação matrimonial por meio dos encontros antes do casamento. Então, é natural que, ao se estruturar uma nova pastoral familiar, se comece pelo pré, porque é algo urgente, é algo que não pode deixar de ter. Não vai ter preparação cadeia, de né? noivos. O pré, o pós, depois se pensa nos casos especiais. Então, e às vezes a gente tem dificuldade de pessoas, né? Nós caminhamos com poucas pessoas, né? Cristo já nos alertou que a messe seria grande, ela continua grande e há poucos operários. E havendo poucos operários, se prioriza a estruturação do pré e do pós. Agora, no casos especiais, você não necessariamente vai ter a estrutura toda dentro da pastoral familiar. Você vai estabelecer um leque de parcerias externas com outros movimentos, com outras pastorais, com outros órgãos até fora da igreja. Às vezes não se estrutura o setor caso especial, não é porque é difícil estruturar, não é. É porque falta, às vezes, pessoal e também essa falta de conhecimento de que, na verdade, você pode atuar com casos de segundas uniões, de novas uniões, trabalhando com o seu tribunal eclesiástico. Você pode trabalhar drogas trabalhando com a Fazenda Esperança. Então, às vezes, não se observa que a própria coordenação pode estar fazendo ações de casos especiais, não necessariamente a começar com a estruturação do setor casos especiais. E também, eu acho que nós precisamos ter mais alguns subsídios para esclarecer isso, Dom Ricardo. Nós temos os clássicos aqui, que são o setor de casos especiais e o guia de orientação, né? E o guia de orientação, mas eu imagino que na medida em que uma paróquia ou até um regional tem uma vocação específica por algum motivo, ele precisa ter um subsídio um pouco mais específico também. Esse vai ser mais dos objetivos que a gente pretende dar. Mas excelente essa pergunta, porque não há dificuldade. Às vezes há uma questão de priorização. Isso é importante vocês colocarem, porque os setores, eles não podem ser estanques, não podem ser compartimentalizados, não podem ser gavetinhas que você abre e fecha. Na verdade, nós temos a família com toda a sua complexidade, né? E, a partir disso, nós vamos tentando dar respostas àquelas fases que precisam ser cuidadas de acordo com o momento que está vivendo, o que é anterior ao matrimônio, o que é o pós-matrimônio. E, de fato, os casos especiais, vocês falaram muito bem, não se trata de situações completamente adversas, mas de um olhar especial sobre certas situações dentro da família. De um olhar mais carinhoso, mais atento, mais acolhedor, uma metodologia mais adequada para aquela situação, e o setor casos especiais vai ter que dar esse suporte a toda a questão da família que exija uma atenção mais, eu digo, particular, mais personalizada, inclusive, né? A gente até brinca que se você não foi, não você será. Um caso especial. Especiais, porque são realmente momentos da vida. Né? Inclusive a viuvez, que é uma das 5 preocupações. Afrânio e Flávio, acho que é importante, vamos colocar aqui, dê alguns exemplos de casos especiais, porque a gente está falando casos especiais, vamos começar... Não estou ilustrando, né? Deixa a gente fazer o seguinte, a gente organizou uns slidezinhos para mostrar. Aí, então, deixa eu só dar uma introdução aos slides. Nós já tivemos 2 importantes reuniões, né? É claro que a gente, como eu falei para vocês, nós temos vários anjos da guarda, né? Um dos anjos é o nosso padre assessor, o padre Fernando. Que presente Deus nos deu esse padre. Então, especial para o padre Fernando, que deve estar nos assistindo. Fantástico.
e ele nos trouxe várias informações importantes, né, quando nos falou que em reunião com vocês, os assessores nacionais, vocês já tinham escutado, organizado, quais eram as preocupações que mais apareciam em todos os regionais. Então, isso já é um pontapé inicial. Nós também tivemos uma reunião muito importante com os anteriores coordenadores do setor. A Maria do Rosário e o Cláudio. Meu Deus. Que são amigos, quase irmãos. Falar desses dois aí, gente, é falar de amor, é falar de gente boa demais na nossa vida. Então, inclusive foram eles que influenciaram o Afrânio a buscar o reconhecimento da nulidade do primeiro matrimônio. Exatamente. Foram nossos grandes influenciadores de reconhecer a importância do matrimônio dentro de uma união conjugal. E eu acho que essa nossa história pode também inspirar pessoas que tenham, digamos assim, direito... A gente conta no final, para todo mundo ficar até o final da live. Então, tá bom. Então, e nós tivemos essa reunião muito importante com Maria do Rosário, Cláudio, Padre Fernando, e também confirmamos essas preocupações com eles também validaram. E uma outra excelente reunião tivemos com o Luiz e Kátia, nossos coordenadores nacionais, são presente de Deus também. Nossa, que carinho, que acolhida que eles nos deram, que boas orientações nos deram, que também validaram o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Né? Então, que é importante a gente já entender que inúmeros são os casos fragilizados, os casos especiais a serem trabalhados pelo setor caso especial, mas tem que priorizar. Senão fica um leque muito amplo e você acaba não conseguindo fazer nada. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais, algumas vezes, as paróquias não conseguem implementar o setor de casos especiais, porque, ao invés de definir o foco, tentam atender a cada particularidade e acabam não conseguindo. E quem tudo quer fazer, nada faz. Se você tem milhões de coisas para fazer, acaba no foco. Interessante, a Sônia Rabelo diz, é importante entendermos que casos especiais não se resume ao trabalho com novas uniões. Amores Letícia... Foi só um exemplo, Sônia, que foi dado das novas uniões. Olha aí, ó. A Amores Letícia nos ensina a acolhida, discernimento, integração de todas as situações de fragilidade. Um abração para esse casal maravilhoso aí. Fantástico, Sônia, muito é bom, isso Sônia. mesmo, exatamente. Não se resume, não. E acaba que é a principal atuação, né, pela prioridade que se é dada. Mas eles são mais de 40 tipos. A gente já fez um estudo. Nós trabalhamos com pesquisa, esquecemos de dizer aqui para vocês, nós somos pesquisadores, temos um Instituto de Pesquisa em Manaus. E fizemos uma pesquisa para a Arquidiocese, onde a gente descobriu isso, né? Que há mais de 46 tipos de formações, de composições situações familiares distintas. Onde, por exemplo, uma família formada só pela mãe, família matriarcal, ela é muito grande, ela está em torno de quase 30% só aqui em Manaus. A realidade não deve ser diferente em todo o Brasil. Então, assim, há mais de 40 tipos de formações familiares diferentes. Se pai, mãe e filhos dentro de uma casa já é complexo, qualquer outro tipo de formação fica mais complexo ainda, quando é sua mãe, quando é só um pai. Lutar a dois nessa vida que temos é difícil, sozinho é mais difícil ainda. Ou é quando os avós que têm que cuidar das crianças, quanta dificuldade. Então, só pelos inúmeros tipos de formações, de composições familiares, a gente já vê o quanto de dificuldade a gente vai ter aí pela frente. E se começa muito pelas novas uniões, porque é uma prioridade da igreja trabalhar, né? Mas não é só ela, não. Você está muito bem, colocou muito bem, está aqui, Amores Letícia nos fala disso. Eu acho que a gente podia compartilhar aqui na tela, Dom Ricardo, um esqueminha que vai ficar mais fácil entender. Faz aí, amor, por favor. Com certeza. Podem colocar para que as pessoas possam visualizar melhor, né? Isso. Alguns casos especiais, eles vão exigir mais empenho, outros são mais fáceis, né? Mas, em todo caso, é importante visualizar. Vamos lá. Eu não sei se todos estão vendo aí, Acho Ricardo, que sim. Mas... Eu vou deixar a tela inteira para que fique um pouquinho maior, ok? Tá certo.
Bom, vocês podem perceber aí que essas são as 5 principais preocupações do setor de casos especiais aqui do Nacional. Não é que não existam outras, vai ter um espaço, evidentemente, para questões mais particularizadas, mas essas 5 preocupações, elas já têm um histórico. E elas se tornam mais preocupantes pela incidência com que elas ocorrem. Exatamente. Ocorre praticamente em todos os regionais esse tipo de dificuldade, né? Por isso, ela veio para esses pontos de 5 preocupações nacionais. E aí abre o leque um pouco mais para entender melhor o setor de casos especiais, que além das novas uniões, que estão ali no número 1, que já são mais conhecidas, também a segunda maior preocupação vem da prevenção e trabalho com dependentes químicos. Né, a gente entende que uma família com dependentes químicos, ela fica muito mais fragilizada, vulnerável, costuma até se afastar da igreja, aumentando ainda mais a sua vulnerabilidade. Então, ela se torna a segunda preocupação nacionalmente falando, né? É claro que eu gosto muito quando o Dom Ricardo fala, nós agimos nacional, mas atuamos local, né? A gente precisa ter atuação lá no regional, lá na paróquia. Aqui, gente, nós estamos apresentando algo que está repetindo em todos os regionais como preocupação. No entanto, lá quando a gente estiver no regional, na comunidade... Conversando com vocês, e nós vamos fazer isso com os regionais, com toda certeza logo, em breve. Vamos até falar do nosso planejamento já, mas vai se acrescentar outros, substituir alguns desses? Sim, claro, isso precisa ser adequado às suas realidades, a cada realidade. Se a gente for ali em São Gabriel da Cachoeira, vai entrar aqui álcool. E o suicídio acoplado? O suicídio já está. Seria uma reação em cadeia. Ganharia um peso de segunda posição, por exemplo? Muito provavelmente. Isso eu estou falando do interior do Amazonas. Né? Então, cada realidade... Pois não. Uma das coisas também interessantes, aqui voltando um pouquinho nesse esquema, é que praticamente hoje a gente não fala mais em segunda união. Mas o termo correto é exatamente esse que vocês colocaram aí, novas uniões, porque se você fala em segunda união, você restringe aquele grupo único, exclusivo de segunda união, mas o problema hoje é bem mais complexo que uma segunda união, mas são as novas uniões, então foi muito bem colocado aí, e acho que isso é importante a gente ir melhorando no nosso vocabulário como pastoral familiar, que quando falamos em novas uniões, a gente consegue abranger um maior número de situações especiais. Né? Exatamente. Agora, eu achei muito interessante essa questão de vocês, porque, de fato, aqui não se trata de uma hierarquia, né? Porque em cada local vai ter uma predominância maior ou menor, ou talvez apareçam outros que não estão aqui presentes. Então, que bom que vocês têm essa abertura também para entender essa particularidade regional. É fundamental, Dom Ricardo, foi uma das formas de trabalhar, inclusive, o INAPAF, né? No regional. No nosso regional, que é imenso, né? A extensão territorial do nosso regional, ele pode não ser tão denso, mas ele é muito extenso. E mudou, assim, sabe, de bairro, até como dizia a Tatiana na live passada, né? Mudou de bairro, já muda muito a realidade. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. A gente não pode construir algo imutável, imexível. Então, essas seriam as 5 prioridades, cabendo mais específicas, como nós dissemos, e tem um pouquinho do modus operandi, de como a gente gostaria, né, de fazer. Eu queria até só falar uma coisa em relação às preocupações. Como ninguém trabalha sozinho, Dom Ricardo, vou falar com o senhor, a gente ainda não tinha tido esse momento de falar com o senhor, mas a gente precisava ter mais gente conosco no Nacional. Então, como que a gente pensou? Esse ano, conseguir que em cada regional tenha um casal responsável do setor casa especial seria muito audacioso. Nós estamos num ano atípico, nós estamos com dificuldade de pessoal, né, de pessoas para servir. Mas então, por que não ter? Já conversamos com Kátia, Luiz, Maria do Rosário e Cláudio, eles gostaram do nosso padre Caro, nosso padre Fernando. Por que não termos casal nos ajudando, especialistas, né? Foi até uma sugestão de, acho que Luiz, né?
De outros movimentos. Que tenha dentro do Novas Uniões, casal junto conosco no Nacional, para estar nos ajudando com a preocupação Novas Uniões. Especialista de referência. Um casal que esteja junto conosco no Nacional, nos ajudando na preocupação, prevenção e trabalho com dependência de química. Especialista. Viuvez, a mesma coisa, suicídio, questões homoafetivas, da mesma forma. Se a gente tiver um casal vice e um casal para nos ajudar, um casal para cada preocupação, acredito que formamos um grupo mais robusto e conseguiremos alcançar mais coisas com isso. Então, já falando com o senhor aí, depois qualquer coisa o senhor briga com a gente fora, né? Que não é legal. Mas a gente... conversa, né, em particular, né? A gente estava querendo montar um grupo assim. Mas... Na verdade, vamos aqui ser sinceros, é impossível trabalhar todas essas situações sem a assessoria de pessoas, não precisam ser necessariamente casais, mas de pessoas especializadas. Pode ser também um sacerdote, uma religiosa, um pesquisador na área que possa contribuir. Eu acho que isso é sempre muito enriquecedor. Mas claro que isso depois vocês vão verificar como que seria a melhor maneira de organizar. Agora, nesses casos aqui, é importante vocês falarem novas uniões, promoção da questão de formação na dependência química, como trabalhar esse sentimento. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais também sobre viuvez, suicídio e questões homoafetivas. Como é que vocês estão pensando esses três também? Então, pois não, quer falar? Bom, falar só um pouquinho. A viuvez e o suicídio são... A viuvez, primeiro, né? É algo que fragiliza demais. E é algo que, muitas vezes, o viúvo ou a viúva não está preparado para isso. É um choque tão grande que acaba levando também, em pouco tempo, dessa pessoa pela ausência de quem se foi antes. E a gente precisa pensar nos nossos agentes, né? Nós atuamos muito como casal. Então, tá ali, ativa, e de repente, fica só um. Vai sair da pastoral familiar? Como é que vai ser? Vai sair da igreja, e com isso vem o trabalho em rede, recuso, né, Dom Ricardo? O trabalho em rede, podemos estar nos associando e conhecendo como equipe de Nossa Senhora trabalha viuvez, né? A gente sabe que eles têm um trabalho muito bom junto à viuvez, então a gente pode estar atuando junto com as equipes de Nossa Senhora nesse assunto. Então, viuvez nos preocupa, porque também temos que pensar nos nossos agentes. Quando a gente fala em viuvez, será que tem um número grande? Há muitas pessoas viúvas no Brasil, como há muitas pessoas dependentes químicos? Não, tem muito mais dependente químico, tem muito mais novas uniões. Olha, a gente mapeou aqui na nossa pesquisa novas uniões, mais de 30% já passou dos casados, já passou por novas uniões, é muito grande, numericamente falando. Então, esse primeiro, esse segundo, numericamente, é representativo. Viuvez e suicídio tem uma representatividade menor, mas não uma importância. Mas um sofrimento, às vezes, até maior. Porque é um sofrimento que repercute. Claro. O suicídio específico, eu posso falar de um caso que acontece na região norte, mais especificamente em São Gabriel da Cachoeira, onde os indígenas são maioria nesse município. Aliás, é um município lindo. 96%. Vou mandar um abraço para Dom Edson, que é o bispo de São Gabriel da Cachoeira. Mora no coração também, Dom Ricardo. Coisa boa. Então, o suicídio lá é um problema ligado... Numérico. Exato, ele tem densidade lá, e é um problema vinculado à questão de alcoolismo, à questão de dependência química. Ou seja, uma coisa puxando a outra de uma forma maléfica. Exatamente. Né? Já sumiu aqui na apresentação. Eu fico aqui controlando, quando vocês falam, eu quero ver vocês mais de pertinho. Então tá. Já as questões homoafetivas, elas também numericamente não são tão grandes quando se fala em percentual de pessoas que têm escolhas homoafetivas, mas são também situações extremamente delicadas e estão, vamos dizer, em voga, né? Está se comentando muito, está se falando muito. Sobre isso, Flávia, até eu queria trazer
Vejo que o Vanderlei levou um susto aqui, ó. Homoafetivos, como isso? São um casal reconhecido pela igreja? Sério isso? Então, eu já vou falando o Vanderlei aqui para ele ficar tranquilo, que o foco da pastoral familiar, e isso é importante, e depois, claro, nós vamos conversar juntos sobre isso. O foco da pastoral familiar em todas essas situações, voltando aqui para o esquema, novas uniões, prevenção da questão de dependência, viuvez, suicídio, questões homoafetivas, são focos levantados de situações reais que estão interpelando uma resposta pastoral sobre isso. Então, ao nosso amigo Vanderlei, é importante você entender que o nosso foco não é a união homoafetiva, esse não é o nosso foco. O nosso foco principal, e não sei se o casal concorda aqui, é como eu tenho aqui casos de famílias que chegaram para mim, um pai e uma mãe. Bispo, o meu filho acabou de se assumir homoafetivo. O que nós fazemos? Então, você veja, um foco, há uma série de famílias, há uma série de casais em que essa realidade já está presente. Nós, como Igreja Católica, não temos ainda um trabalho, eu digo, de nível, tanto da área da psicologia quanto da espiritualidade, para dar suporte. Agora começam alguns trabalhos a aparecerem para dar a essas famílias que têm essas situações uma ajuda no enfrentamento dessa situação, porque pode criar uma crise familiar tão grande até a ponto de romper entre pais e filhos, né? Então, esse é o tipo de ação importantíssima. Então, eu só queria deixar claro, porque às vezes as pessoas podem, mas como isso, a igreja... Não, o nosso foco não é a questão de união afetiva, absolutamente. Somos a favor ou nem da legalização, não nada disso. Não é uma posição de a favor e contra, é uma posição de acolhida. Exatamente, o que significa essa situação dentro das nossas famílias e como que a pastoral familiar pode dar o suporte. Na Colômbia, existe, a Igreja Católica tem um trabalho belíssimo, inclusive de ajudar, de dar suporte psicológico, terapia. Muitas pessoas, às vezes, estão nesse afã do modismo, fazem experiências por causa da sexualidade, né? Da influência, e depois vão ver que não tinha nada a ver, que nem sequer são homoafetivas, né? Então, é muito importante nós termos clareza de que todas essas, e não só a questão homoafetiva, mas a viuvez, a questão da dependência química. Não estamos falando aqui que nós vamos resolver o problema da dependência química. Não. Agora, temos atento para acolher famílias a ter um suporte de enfrentamento, porque elas têm esse problema real dentro de casa. Então, nós não podemos mais... Não é resolver o problema das pessoas, mas dar suporte espiritual e pastoral. Desculpa, falei demais. Não, mas é exatamente isso mesmo. Dom Ricardo, quanto igreja, a gente não pode mais ser omisso a esse assunto. Sim. A gente já deixou muito de falar sobre esse assunto e há muita dúvida. Não houve até hoje uma palestra que a gente fizesse, que abrisse para público falar, que abrisse para as pessoas perguntar, que isso não viesse de maneira espontânea. É algo que as pessoas estão ávidas para entender como trabalhar. Isso. A nossa mensagem principalmente é acolhe. Acolhe. Você não vai brigar com seu filho, você não vai brigar com seu filho, você não vai expulsar, você vai entender, aceitar e amparar. Né? Então, o trabalho com a homoafetividade é justamente de orientar, de acolher, de dizer, não, você faz parte da igreja, sim, Cristo te quer próximo, nós também te queremos próximo. Então, há muita dúvida, principalmente por causa do nosso silêncio. Nós deixamos muito de falar sobre esse assunto. Eu acho lindo o trabalho que Tatiana e Ronaldo fazem em falar em teologia do corpo, porque quanto a gente já deixou de falar que o nosso corpo não é errado, não está errado, não é um pecado, né? Então, da mesma Mas também não é um objeto sem sentido. Tudo é orientação, né? Então, as questões homoafetivas não é para dizer aceitamos, não aceitamos, quem somos nós?
né? Nós não estamos nessa situação de aceitar ou não. Nós temos que entender, acolher, orientar, amar. Muitas das vezes eles estão precisando de amor, eles estão perdidos, e daí eles podem partir, inclusive, para um suicídio. Quantos homoafetivos se suicidaram? Eu conheço filhos de amigas que se suicidaram. Verdade. Então, a gente precisa estar atentos, preocupados para acolher, para que o suicídio entre essas pessoas não ocorra. Porque, principalmente, quem menos se aceita são eles mesmos. Agora, então, a gente veja, tem que acalmar, né? Eu acho que essa lista de vocês aí vai aumentar, viu? Não, sabemos disso. Escolheram 5 questões, depois, só que nessa conversa eu já estou pensando, né, que também tem as questões dos vícios, família que se destrói por causa do vício do jogo, por exemplo. Nossa, sério. Que é uma área... jogos pela internet. Da prostituição também. Internet, da pornografia. Quantas famílias que se destroem por causa disso. Questões mesmo de... hoje nós temos situações na vida urbana, né, que não eram comuns, e hoje na vida urbana se tem muito, até de envolvimento, famílias que estão envolvidas em situações assim, de violência, de mulheres que às vezes estão presas dentro de casa. Não é simples, dona Carla. Não, essa lista aí tem que ter um coração muito atento e sintonizado, viu? Com certeza. A gente pode falar um pouquinho de como a gente pretende trabalhar essas prioridades? Esses próximos meses, digamos assim. Próximos meses, dona Ricardo. Se o senhor puder compartilhar... Não, já está compartilhado, inclusive já está... Já coloquei na tela maior. Então, tá bom. Eu posso começar e você termina, meu amor? Olha só, primeiro a gente vai ter vários focos, mas o primeiro deles é olhar e tentar atualizar os subsídios existentes. Existem, em outros regionais, diversas iniciativas de atualização própria, vamos dizer assim. A gente queria pegar esse material, respeitando a devida autoria, evidentemente, a gente queria avaliar junto com outras pessoas, junto com os próprios regionais, a gente queria ter compilar. Exato, uma compilação que tornasse isso melhor ainda, e adaptação, respeitando, como eu disse, a autoria original, tá? Claro. Para podermos chegar mais rápido à atualização dos subsídios. Inclusive com os documentos do magistério da igreja, para subsidiar. O nosso setor é o mais carente de livros, subsídios e orientações. Exatamente. Então, a gente precisa conhecer o que tem, aprimorar, revisar, identificar nos regionais o que eles têm também, para que eles possam nos ceder, para que seja feito um trabalho nacional. Exatamente. E nós pretendemos estar com os regionais de diversas maneiras. A priori, nós vamos tentar fazer as reuniões, vamos agendar em breve, muito breve, tá? Reuniões, provavelmente entre 3 a 5 reuniões, não com cada um, mas com blocos de regionais. Por que com blocos de regionais? A gente poderia fazer com todos os 18? Poderíamos. Mas eu acho que sobra pouco tempo para as pessoas falarem, então acaba se tornando um pouco menos produtiva nesse caso. Essa seria a palavra. Então, a ideia é a gente começar dessa forma. Fazer blocos de reunião. Não só fazer uma divisão 18 por 3, fazer 3 reuniões. Não, mas por proximidades regionais e densidade, por exemplo. Unir só o São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são, eu não sei agora a nomenclatura dos regionais. Mas já seria muita coisa, porque já são 2 grandes regionais. Então, a gente vai fazer um agrupamento de regionais e marcar essas reuniões. Exatamente. E aí, dentro dessas reuniões, a gente quer ouvir bastante os regionais, quer conhecer as diferentes realidades e também quer deixar as portas abertas para recrutar casais que vão compor essa equipe distinta que a gente falou agora há pouco, tá? No Brasil inteiro, esse é o nosso sonho, né? E logo em seguida, fomentar a estruturação do setor casos especiais em cada regional. Hoje nós não sabemos exatamente quem tem e quem não tem. E se quem tem está funcionando, está realmente com o setor em andamento.
a gente gostaria muito, mas muito mesmo, de fazer um trabalho em rede com todos os regionais, tá? Nós precisamos ter um diagnóstico do setor, como é que ele está no Brasil. Não tem, só falar um pouquinho dessa questão de rede, não tem como atuar como setor, casos especiais, se não for em rede. O que é trabalhar em rede, gente? É considerar o que já existe. Eu vou trabalhar pós-matrimônio sem fazer um intercâmbio com equipes de Nossa Senhora, com ECC, com o Encontro Matrimonial Mundial. Não, nós temos que aproveitar o que já existe e trabalhar junto com eles, né? Estender um pouco esses braços para nós chegarmos até esses parceiros de outros setores e conversar muito também com os casais que são nossos irmãos, que estão referências dos outros setores, do pós e do pré também, além do INAPAF e do nosso setor vida, né? Vamos dizer, não é bem setor vida, dimensão vida. Dimensão vida. Dom Ricardo, eu erro, não é de propósito, mas eu vou me acostumar com a expressão correta. Vida. Não, é que nós vamos ainda trabalhar, né? Nós estamos numa construção, eu digo, gradativa, né? Mas à medida que nós vamos também organizando as coisas, os conceitos vão ficando mais claros. Justo. Então, não tem como não trabalhar se não considerar o que já existe, os movimentos, os órgãos, né, as comunidades, né? Tem tantas comunidades não eclesiásticas, mas sim comunidades de vida, né? Sim, hoje nós temos tantos esses movimentos, então temos que estar junto com eles. Exatamente. No final, nós gostaríamos de ter... Desculpa, nós somos pesquisadores, então a gente consegue visualizar meio que de uma forma estruturalista. Queríamos montar um painel nacional com situações, diagnósticos, diretrizes e ações regionais em todos os regionais e nos seus respectivos blocos. A gente queria ter uma ideia um pouco mais profunda, mesmo não sendo exatamente o coração do nacional, mas a gente queria ver como é que está até lá na comunidade. Será que é possível enxergar isso? Teria que transpassar, né, os regionais e chegar até os paroquiais mas essa é a proposta e o projeto da Pastoral Familiar. Nós queremos ter essa visão, esse mapeamento. Por quê? Porque sem planejamento, sem esse mapeamento e sem esta visão, nós não podemos projetar ações que respondam à realidade. Nós vamos ficar pensando em coisas bonitas, belas, mas não chegam. Então, nós precisamos olhar a realidade para podermos responder, segundo a doutrina da igreja, a proposta da igreja, essas realidades, né? Por isso que, como é um ano atípico e nós temos só mais 6 meses até o final do ano, a gente está se propondo a realizar esse trabalho que a gente está apresentando no horizonte de curto prazo, né? Nesse horizonte até o final do ano, né? Chegar ao final do ano e poder montar um painel nacional com as situações, diagnóstico, diretrizes e ações regionais. Claro, sempre em conjunto com os regionais. Nada se conseguirá sem os regionais. Na verdade, se for conseguido, a vitória vai ser de todos, sem exceção. Todos os que estiverem presentes nessa rede. Olhem só, é incrível, a participação do povo está intensa, eu não consigo controlar. Ai, que lindo! É impressionante. Eu só queria lembrar que a Selma disse que também os migrantes são um importante tema nesse setor, não podem esquecer. Aqui em Manaus tem muito forte isso. E assim vai. O pessoal está perguntando se depois vocês podem compartilhar esses slides também, para que eles tenham essa visão, né? Um pouquinho. Meus irmãos, é o seguinte, nós estamos o nosso tempo, que bendito esse tempo. E nem contamos sobre o... Não, eu quero que vocês deixaram um gostinho bom para nós aqui, né? Um gostinho de quem vai trabalhar muito e vai abrir um leque de possibilidades que eu acho que vai enriquecer muito a pastoral familiar, muito, muito mesmo. Então, esse é o nosso desejo também. É um mundo aberto aí para ser trabalhado. Vocês contem com a pastoral familiar nacional, ali com a estrutura, né, da SECREM, e eu acho que também é importante vocês estarem atentos para o portal que nós vamos lançar. No portal vocês vão poder colocar tudo isso de maneira organizada. Vai ser também um instrumental muito bom.
Mas agora vocês têm que falar a palavra aí, as palavras finais. Vocês têm que mais ou menos fechar o assunto de vocês. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que voltar a conversar aí ainda com mais intensidade, quando vocês tiverem uma visão um pouco maior do Brasil. Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Esse é nosso diagnóstico. Muito bem, nós agradecemos muito. Antes de despedir, já que a Flávia falou, eu queria dizer a todos no Brasil o seguinte, que nós já fomos casos especiais durante muitos anos. E o Espírito Santo nos conduziu até esse momento aqui, onde nós estamos na posição de podermos, talvez com a nossa história, influenciar positivamente outras pessoas que possam achar que alguma situação específica que ocorre com elas não tem como ser acolhida, como ser resolvida. Então, eu fui na época chamava Segunda União, eu tive uma Primeira União, eu era muito jovem, a moça também, aquele casamento que tem tudo para dar errado e dá, né? Como na maioria das vezes. E separou logo depois, não muito tempo depois, mas eu fiquei impedido de receber o sacramento do matrimônio, e a Flávia, como minha esposa, também. Nós passamos 10 anos praticamente, né? 10 anos assim, do meu retorno, né? Porque ela é catequista, ela me catequizou, tá bom? Tem 2 anos só, né, que a gente recebeu, então Sim, foram 22 anos sem o sacramento. Exato, 22 anos sem o sacramento do matrimônio, sem receber a hóstia. Até que um dia aconteceu, nós fomos a Manhuaçu, onde o nosso querido Padre Santana está lotado agora, e ele que nos conduziu a isso, nos inspirou a ele, tudo Maria isso, do e Maria do Rosário e Cláudio. o Cláudio, que foram nossos... Foram nossa surpresa no nos dia presentearam com a do presença matrimônio, dele no nosso e matrimônio. a todas essas pessoas maravilhosas lá de Manhuaçu. Então, nós fomos atrás do Padre Santana, dessas pessoas, sei lá, boníssimas, e o nosso matrimônio foi lá. E foi lindo. E foi muito lindo, foi com muita muito presença marcante. do Espírito Santo. Exatamente. Foi uma cerimônia simples, porque a gente sempre falava, né? Gente, quando for casar, não precisa festa, o importante é o matrimônio, até ter chego a nossa, né? Aí a gente abriu mão da festa, mas eles fizeram uma linda festa para nós. De pessoas que a gente não conhecia, que é a Pastoral Familiar de Manhuaçu, né? Capitaneada pelo Padre Santana, e fizeram uma celebração mais linda do mundo, com buquê de flores, pétalas de rosa, chuva de arroz, tudo feito por eles, sem a gente nem saber que eles iam fazer isso. E foi uma cerimônia linda. E aí nós deixamos de ser casos especiais, porque foi reconhecida a nulidade do matrimônio, do Afrânio, e hoje nós estamos casados. É isso mesmo. Então, se esse nosso exemplo pode, talvez, remeter a algum caso especial que vocês conheçam, pode ser que ele se enquadre em alguma das situações possíveis de ser revertido. E com isso, a gente queria, depois de ilustrar um pouquinho a nossa história aí, agradecer, viu, Dom Ricardo? Agradecer pela confiança e dizer que nós estamos muito motivados a talvez inspirar outras pessoas a estarem junto conosco e o Brasil conseguir que a igreja faça um trabalho em casos especiais. A nossa proposta, desde quando nós começamos a servir na pastoral familiar, se a gente inspirar ou ajudar uma família, um casal que seja, já valeu a pena a missão. Então, a gente continua nessa mesma motivação. Sabemos que somos muito imperfeitos, não nos sentimos nem habilitados para tal serviço. A gente até falou assim, não, mas a gente... No entanto, Deus escolheu e a gente só teve uma resposta. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim esse instrumento da tua vontade. É isso mesmo. Eu quero agradecer muito a vocês, essa disposição interior, essa disposição de se colocarem a serviço da Igreja do Brasil, através da Pastoral Familiar, e estamos realmente juntos. Os temas de vocês realmente mexeu muito com as pessoas, foi incrível aqui a participação, e eu gostaria até de adiantar que ninguém aqui vai inventar a roda, né? A igreja tem uma sabedoria, uma história, todas essas situações
a igreja tem uma proposta, isso que é o bonito. E é essa proposta que nós queremos levar às famílias. Não é a nossa verdade, não é a nossa opinião, mas é a alegria do Evangelho. E o Evangelho é vida, e a vida deve ser aquilo que nós vamos buscar, esta vida plena que Jesus Cristo nos revelou. Então, vocês vão ser, eu diria assim, aqueles que vão levar esta alegria do Evangelho àquelas pessoas que estão fragilizadas, nas situações mais fragilizadas. Então, coragem, serão grandes missionários aí para a Igreja do Brasil. Assim Amém. seja. E como de costume, hoje eu vou fazer diferente, fazendo propaganda aqui da nossa Semana Nacional da Família, né? Em Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, semana que vai do dia 9 ao dia 15 de agosto, e nós temos a oração, uma bela oração, que está dentro do livrinho. Inclusive, vocês viram, não sei se vocês já sabem, que tem um encarte no livrinho, está vindo para todos o encarte, e já está aqui neste encarte, só para vocês saberem, a Fran e Flávia, está aqui já por casos especiais, porque no verso tem como se prevenir do suicídio. Então, importantíssimo. O Brasil já está recebendo esse material, e eu diria assim, vocês já estão na frente aqui, porque na Semana Nacional da Família, um tema dos casos especiais já está no nosso subsídio. Então, nós vamos fazer a oração que está aqui, uma bela oração, e nós pedimos a bênção sobre todas as famílias. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida, nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida e, como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. E cresçamos no compromisso de família humana à luz da Trindade divina, tornando-nos semelhantes na coragem e serenidade do vosso Pai adotivo, São José, e de vossa Mãe Santíssima Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isto vos pedimos com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dom Ricardo, se me permite, Sim. Tudo que fizermos pelas famílias... Ainda é pouco. Isso era um slogan. Muito bem. Vamos repetir, então? Tudo que fizermos pelas famílias... ainda é pouco. Ainda é pouco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Fran e Flávia, meu abraço fraterno e minhas orações para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a Boa todo noite, Brasil. povo de Deus. Fiquem com Deus a todos. Bom Boa noite. descanso. Contem conosco. Fizeram um show, hein?